Ei! Os dois irmãos pararam espantados, focando as lanternas na direção da voz e não viram ninguém. Às 6 horas da tarde, em uma linda região do Brasil. Apesar da vovó pedir, insistir para que deixassem para viajar pela manhã cedinho, os irmãos João e Júnior arrumaram algumas coisas para levar e saíram em direção à fazendinha do irmão mais velho para ajudá-lo na colheita do milho. Não podia esperar, disseram os irmãos antes da saída. A caminhada era longa e por uma estrada ao carreiro que quase ninguém gostava de usar, principalmente durante a noite. Uma estrada sinistra, onde casos de assombrações e coisas estranhas eram contados por quase todos aqueles que, por uma razão ou outra, tiveram a ousadia ou necessidade de passarem por ali. Essa noite era a vez de João e Júnior, dois irmãos de 24 e 22 anos de idade. A noite estava escura, sem luar e mais silenciosa que nunca. Nem grilo fazia barulho no mato ao lado da estrada. O único barulho que ouviam era o das próprias passadas do barro seco do caminho. O demais era silêncio e muita escuridão. Mas nada parecia assustá-los. Afinal, cada um deles carregava uma pistola na cintura, prontas para ser usadas caso fosse necessário. E seguiram. Depois de caminharem aproximadamente uns 2 quilômetros, eles ouviram algo estranho e inesperado. Ei! Os dois pararam espantados, focando as lanternas na direção da voz, e não viram ninguém. João perguntou quem chamava e nada, só silêncio. Depois de alguns segundos esperando, sem que ninguém aparecesse, Júnior comentou em voz baixa que talvez tivesse sido algum animal ou pássaro. Porém, antes do irmão responder, Ei! Os dois agora não tinham a menor dúvida. A voz era com certeza de uma pessoa. Com a pistola em uma mão e a lanterna na outra, João pediu à voz que parasse de brincadeira e aparecesse, pois eles estavam armados. A voz permaneceu em silêncio. Os irmãos esperaram um pouco mais e nada aconteceu. E resolveram continuar caminhando, sempre de olho no mato e na estrada. Minutos depois, o brincalhão agora parecia estar ainda mais próximo. Os irmãos pararam e, com as pistolas nas mãos, permaneceram focando as lanternas e em silêncio. Mas o brincalhão não aparecia. Pouco tempo depois, um estranho vulto cruzou a estrada uns 20 metros adiante deles. Dessa vez, João não perdeu tempo e disparou. E outra vez, agora a poucos metros às costas deles. O medo dos irmãos agora aumentava. Assustados e medrosos, os dois decidiram correr o mais rápido possível daquele lugar. E correram. Porém, de nada adiantou, pois um pouco mais adiante eles descobriram apavorados que o brincalhão agora esperava por eles no meio da estrada. Um estranho vulto cujos olhos brilhavam e apavoravam. Os irmãos não sabiam o que fazer. João levantou a pistola na direção do vulto e outra vez disparou. O vulto permaneceu no mesmo lugar, imóvel.
e ali ficaram por alguns minutos olhando para o vulto e o vulto olhando para eles. De repente, para pavor ainda maior de João e Júnior, o vulto sumiu e poucos segundos depois reapareceu do lado de trás deles. Agora, mais próximo ainda. Os dois não pensaram duas vezes e dispararam outra vez na carreira. O vulto foi ficando cada vez mais para trás e, quando já não era possível ver o brilho dos seus olhos, os irmãos pararam para descansar. Porém, o brincalhão não parou. Segundos depois... E rapidamente eles levantaram e começaram a correr. O brincalhão também. Enquanto os irmãos corriam, as risadas estrondavam uma atrás outra, em frente, por trás e dos lados da estrada. Uma loucura. Um pavor total. Depois de quase 1 quilômetro correndo, os dois pararam e sentaram, esgotados e sem forças para prosseguirem. E pouco a pouco, as risadas foram parando e o vulto aparecendo poucos metros à frente deles, aproximando e assustando. O pavor dos irmãos agora era insuportável. Enquanto o vulto aproximava e o brilho dos seus olhos aumentava, os irmãos desmaiavam e, pouco a pouco, tudo foi escurecendo. E tudo acabou. 2 dias depois, toda a família, amigos e conhecidos vasculharam a estrada de um lado e outro entre as duas fazendas à procura de João e Júnior, sem o menor resultado. O paradeiro dos irmãos era simplesmente inexplicável e desconhecido. O desespero e tristeza de todos inimaginável. Porém, 15 dias depois da suposta viagem dos irmãos, e por volta da meia-noite, eles reapareceram na fazendinha do irmão mais velho, cansados, apavorados, porém salvos. Mas além da história que contaram, o mais estranho é que para eles aquela noite ainda era a mesma noite de quando saíram da casa dos pais. Como se o tempo não tivesse passado. Onde João e Júnior passaram os últimos 15 dias, até hoje continua sendo desconhecido, inexplicável e, acima de tudo, inacreditável. Te cuida e muito obrigado.